Seja bem-vindo mais uma vez. Estamos dando prosseguimento à nossa leitura bíblica em um ano e agora vamos falar sobre o Evangelho de João. Como vimos no último vídeo, podemos dividir os 4 evangelhos em 2 grupos: os evangelhos sinóticos, os primeiros 3, Mateus, Marcos e Lucas, olhando para esse Jesus numa perspectiva mais da sua natureza humana, e o Evangelho de João como uma segunda categoria, não em importância ou uma segunda categoria no sentido de valor, mas olhando para uma perspectiva diferente, olhando para esse Jesus que é totalmente humano, mas é totalmente divino. E, naturalmente, nos 4 evangelhos nós vamos ver essas duas naturezas. Mas enquanto os 3 primeiros evangelhos enfatizam sua natureza humana, o 4º evangelho, o Evangelho de João, ele enfatiza sua natureza divina, o fato de que ele veio do céu. Então ele é chamado como o evangelho mais cristológico. Ele olha menos para o Jesus humano e mais para o Cristo que veio da parte de Deus. O autor, apóstolo João, escreve não só esse evangelho, mas também 3 cartas no final do Novo Testamento e, por fim, o livro de Apocalipse, que é maravilhoso por si só. Então, é um autor com bastante conteúdo no Novo Testamento. Ele começa a seguir Jesus na sua adolescência. A gente vai ver que Jesus, dentro dos 12 apóstolos, ele tinha um grupo mais próximo dele, que era João, Pedro e Tiago, e de todos eles parece que João tinha uma intimidade diferente com Jesus, como que um irmão mais novo. É interessante perceber que na última ceia, o apóstolo João ele reclina a sua cabeça no ombro ou no peito de Jesus, como que dá um abraço carinhoso. E de todos os apóstolos, quando Jesus está sendo crucificado e ninguém estava ali, João estava ali, junto com Maria, a mãe de Jesus. E aí Jesus, inclusive, pede que Maria cuide de João, provavelmente por ser um adolescente naquele período, com seus 14, 15 anos, e pede que João cuide de Maria como se fosse a sua mãe. Ali o lado humano de Jesus, o filho mais velho, ele honra a sua mãe naquele momento. Certamente, porque nessa altura o seu pai já havia morrido, então pede que aquele apóstolo, aquele jovem apóstolo, cuide então da sua mãe. O apóstolo João então escreve um livro que provavelmente não escreve na sua mocidade, na sua juventude, mas escreve depois de uma certa experiência, e ele vai mostrar Jesus como ninguém tinha mostrado até então, e até mesmo os outros escritos neotestamentários, nós não temos nenhum outro escrito que mostre Jesus dessa forma tão divina. O texto, inclusive, começa com o relato da eternidade, onde nada havia sido criado e havia o Verbo, que é Jesus, e o próprio Deus. É incrível a relação do primeiro capítulo de João com o primeiro capítulo de Gênesis. É incrível e é maravilhoso. E João não está muito preocupado, na primeira parte do livro, em trazer relatos cronológicos, mas ele fala de um dia e após aquele dia, e a verdade é que dentro daqueles dias muitas coisas acontecem. Então ele não está muito preocupado com cronologia, mas mostrar eventos importantes, uma seção de fatos onde ele vai narrando aquilo que foi mais importante do ministério de Jesus, seus principais discursos, milagres e acontecimentos. E o mais importante, o mais interessante, e diferente de todos os outros escritores e evangelistas, o apóstolo João vai focar na última semana do ministério de Jesus e vai trazer com uma riqueza de detalhes os seus últimos discursos, as suas últimas pregações, sobretudo quando ele está em casa com os seus discípulos. Então, a partir do capítulo 13 do Evangelho de João, nós temos relato do que nós podemos chamar da última semana de Jesus. Então, temos uma riqueza de detalhes incrível e maravilhosa que o Espírito Santo preservou para nós através do apóstolo João. Quando lemos os 3 primeiros evangelhos, alguém pode se confundir e achar que Jesus era um profeta ou um Messias enviado por Deus, mas que não era talvez da mesma natureza de Deus. Isso é muito claro em todos os evangelhos. Mas um leitor mais desatento, alguém que tem algum tipo de dúvida em relação a isso, uma mente mais duvidosa, você pode talvez não querer enxergar isso nos 3 primeiros evangelhos, mas aqui em João isso é impossível. Depois da leitura de João, ou nós nos prostramos
e adoramos Jesus como Deus, ou nós rejeitamos o cristianismo. Então é um livro que eu tenho certeza vai transformar a sua vida se você nunca o leu, de capa a capa, e se você já leu, é um livro maravilhoso que mostra esse Jesus divino e glorioso. Que Deus abençoe a sua leitura, tenho certeza que vai ser muito produtivo. Até o próximo vídeo, quando vamos falar sobre os Atos dos Apóstolos, ou seja, a história da primeira igreja de Jesus na Terra, sua origem e sua expansão. Jesus abençoe a sua vida, um forte abraço.